Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit. Tô aparecendo de novo agora nos começos dos vídeos, porque, como eu falei pra vocês no vlog passado, agora estou trabalhando em casa, então eu tenho meu estúdio em casa agora. Tanto é que tem um cenáriozinho bonitinho, com luz piscando. Então eu vou aparecer mais nos vídeos tutoriais também, porque eu não fazia introdução por falta de tempo mesmo, porque eu vivia na correria da loja, com trabalhar e cuidar de tudo, enfim. Você pode acompanhar nos vlogs antigos como que era a correria, mas agora que eu tô em casa, fica bem mais tranquilo de eu gravar e fazer as coisas. E é isso. No tutorial de hoje, a gente vai fazer mais um de mini de Naruto, né? Que é o mini Jiraiya. Olha só que coisinha mais fofinha que ele ficou. Ficou com 9 centímetros. Eu vou deixar o vídeo de eu medindo ele passando na tela para vocês verem. Mas olha só, que fofinho que ele ficou. Muito pitico, muito fofinho. Eu tava muito ansiosa pra fazer ele, porque ele é um dos meus personagens mais queridos de Naruto. Então, eu sei que de vocês também. Então, eu tava muito ansiosa pra fazer ele. Mas eu quero que você comente aqui quais personagens de Naruto você gostaria de ver por aqui pra trazer deste tamanho, porque eu já quero trazer o próximo também de Naruto. Então, eu estarei escolhendo nos comentários de vocês algum pra eu fazer. A lista de materiais completas vai estar aqui na descrição. Então é só clicar aqui na descrição que vai estar tudo completinho lá, tá? Todos os materiais, tudo que você precisa para fazer ele. E não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela. E também se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa o like no vídeo porque me ajuda muito a produzir mais conteúdo aqui para vocês. E também ativa o sininho no canal para você não perder nada. Toda semana tem vídeo novo, pelo menos eu tenho que trazer toda semana. Mas é isso, tá? Ativa o sininho pra você não perder nada. Tô sempre postando coisas na comunidade do canal também, então fica de olho lá, porque sempre tem algum recado, tem algum spoiler, tem alguma coisa. Alguma informação eu deixo lá, quase sempre, tá? Então sempre fica de olho também. E é isso, fiquem com o tutorial. Vamos começar com fio vermelho fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel, eu vou desmanchar o último ponto, ficar com 2 alcinhas na agulha e vou cortar o fio. Agora a gente vai trocar para o fio bege. E na segunda carreira vamos repetir os 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. E aqui eu já vou aproveitando e vou arrematando todos esses fios juntos, junto com os pontos que eu vou fazendo, tá? Então é só ir fazendo os pontos por cima dos fios que eles já vão sendo arrematados. Terminando aqui a segunda carreira, o meu ficou virado pra fora desse jeito, porque a linha de baixo é um pouquinho mais dura, então é mais difícil de virar. Vou utilizar a pontinha da tesoura ali e vou empurrando com bastante cuidado para não machucar o dedo, tá? A gente vai empurrando até desvirar essa peça. Como é uma peça muito pequena, é bem chatinho de desvirar e deixar do lado correto. Se você faz do lado do avesso, é só fazer, não tem problema também. Depois que eu terminei de desvirar ele, agora eu vou cortar o excesso de fio e colocar o restinho ali pra dentro do pezinho. E já vou cortar esse fio bege também, porque a gente já vai trocar ele novamente. Agora vamos trocar para o fio cinza e na terceira carreira vamos fazer novamente 6 pontos baixos. E aqui novamente a gente já vai arrematando o fio junto, tá? Dos pontos que a gente tá fazendo. Chegando aqui no final, vou cortar o excesso de fio e colocar o restante pra dentro. Agora a gente vai continuar com o fio cinza por mais uma carreira.
E agora na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira. Chegando no final da quarta carreira, vamos cortar o fio e trocar para o fio verde. E agora, vamos fazer a carreira 5 e 6, repetindo os 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Lembrando que assim que você terminar uma perninha, você corta o fio, tá? E faz outra perninha exatamente igual. Aí, quando você chegar na carreira 6 da segunda perna, a gente não vai cortar o fio, porque a gente vai subir o corpinho. Terminando aqui minha segunda perninha, eu vou só cortar o excesso de fio e colocar aqui o restante pra dentro, tá? E como eu falei, a gente não vai cortar o fio da segunda perna pra gente fazer a emenda. Então, vamos unir aqui uma perna à outra, tá? Você pode unir ali em qualquer ponto e vamos unir fazendo um ponto baixo. Cada perna tem 9 pontos. E aí, a gente vai circular as 2 pernas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E vamos ficar com 18 pontos no final da carreira. Aqui no final sobrou aquele fiozinho lá no meio da junção das perninhas. Eu vou fechar o buraquinho que ficou ali no meio, tá? Com a agulha de tapeçaria, só vou costurando ali no meio. E aqui, a gente vai fazer mais 9 pontos e não vamos contar esses pontos para nada. Eles vão servir apenas para deixar a parte da troca do lado de trás do boneco e não na frente, tá? Então, a parte da troca vai ficar junto com a troca dos pezinhos. Então, esses 9 pontos são só para isso, eles não são carreira. E agora sim, a partir do ponto que a gente fez depois dos 9 pontos, que a gente vai começar a contar a carreira 8, para ficar a emenda toda na parte de trás. Então, a partir deste ponto, a gente começa a contar a carreira 8. E a gente vai fazer a carreira 8 e 9 com 18 pontos. Então, a gente vai repetir ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, por 2 carreiras.
Finalizando a carreira 9, na carreira 10, a gente vai repetir os 18 pontos, só que nessa carreira vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto, tá? Então, pegando só na alcinha de trás para deixar a alcinha da frente livre ali pra gente fazer outra coisa depois. Agora, na carreira 11, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. E essa carreira é pegando as duas alcinhas normais. Agora, na carreira 12, vamos repetir os 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 13, a gente vai fazer algumas trocas de cores no meio para poder fazer o detalhe do peito dele. Então, vamos fazer 7 pontos em verde. Depois do 7º ponto, vamos trocar para o fio cinza e fazer um ponto em cinza e trocar novamente para o fio verde. E fazer mais 7 pontos em verde. Aqui eu vou cortar o fio cinza e jogar o excesso ali pra dentro, pra ele não me atrapalhar mais depois. Agora, na carreira 14, a gente precisa fazer troca de cor e algumas diminuições. Então, vamos começar com o fio verde, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos trocar para o fio cinza depois da diminuição e fazer 3 pontos baixos em cinza. E agora, novamente, vamos trocar para o fio verde, fazer uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos.
E agora vamos trocar para o fio bege, pois vamos começar a cabeça. Na carreira 15, nós vamos fazer 12 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Cortar o excesso de fio aqui e colocar o restante para dentro. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, vamos repetir os 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Depois de finalizar as carreiras retas, a gente tem que colocar os olhos entre as carreiras 19 e 20, com mais ou menos 5 a 6 pontos de distância ali, um olho do outro. E antes de continuar, vamos colocar enchimento no corpinho. Vai colocando aos poucos para não ficar uma parte muito cheia e outra vazia, tá? Então, vai colocando aos poucos para você preencher todo o corpinho com calma. Agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E antes de continuar, novamente a gente deve colocar enchimento na cabeça, lembrando de colocar aos pouquinhos para a cabeça ficar bem redondinha. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Na carreira 28, vamos fazer 4 diminuições. Depois é só cortar, deixando um fio grande para a gente poder arrematar e arrematar com o anel mágico invertido. E aqui agora, com um pedaço de fio verde, vou bordar a parte da camisa, da roupinha dele, que fica meio aberto aqui, né? Como se a roupinha dele fosse de fechar. E aí, vou bordar uma linha na diagonal aqui, de encontro com o detalhe do peito ali, tá? Você sai na extremidade de cima, sempre. E vou puxar aqui para poder ficar essa parte maior e fazer a parte menor ali até o finalzinho do detalhe do peito, tá? E agora, nas alcinhas que sobraram na carreira 10, nós vamos engatar o fio lá na parte de trás e vamos fazer um ponto baixo para cada alcinha dessa.
Terminando a carreira aqui, a gente vai unir na segunda carreira e continuar, tá, fazendo em espiral. E vamos fazer 3 carreiras retas de 18 pontos. No final, é só cortar e arrematar o fio. E aqui vamos bordar o rostinho dele. Vou começar com fio branco, bordando o branco do olho. É só inserir ali no cantinho, tá? Do olho na parte de cima e sair no cantinho ali da parte de baixo. E aproveitando o fio branco, eu já vou bordar a sobrancelha também. Então, vou bordar de um lado, aí você conta a quantidade de pontos que você fez e borda do outro exatamente igual. E agora, com o fio vermelho, a gente borda a parte de baixo do olho dele ali, dos riscos vermelhos que ele tem debaixo do olho, né?
Vamos começar os braços com fio bege e faça 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel e já vamos trocar o fio bege para o fio cinza na segunda carreira. E na segunda e terceira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos, continuando a mesma quantidade de pontos. Então, serão 2 carreiras retas. Vamos cortar o fio cinza e trocar para o fio verde. E vamos fazer da carreira 4 até a carreira 7, 6 pontos baixos para cada carreira, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 4 carreiras retas. Chegando no final da 7ª carreira, vamos dobrar a peça ao meio e fechar ali, fazendo 3 pontos baixos, pegando os 2 lados da peça. E agora é só cortar, deixando um fio pra gente costurar no corpinho. Agora é só posicionar os braços no corpinho e costurar, tá? Então, utilizando o fio que a gente deixou, vamos costurar pegando ali um pontinho no corpinho e um pontinho no braço até finalizar. Vamos fazer o colete, vou começar aqui com o fio vermelho, fazendo 16 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixos, 3 correntes. Agora, vamos pular 3 pontos de base e prender no quarto, fazendo 5 pontos baixos, agora nos próximos pontos. Agora, novamente, vamos fazer 3 correntes, pular 3 pontos e 2 pontos baixos no final. Vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira, inclusive em cima das correntes que a gente fez, tá? Um ponto baixo para cada ponto. Vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira.
E a gente vai repetir da carreira 2 até a carreira 9, fazendo 15 pontos baixos para cada carreira, sempre virando, fazendo uma corrente e virando. Chegando no final do trabalho, a gente vai fazer ponto baixo ao redor de toda a peça, inclusive da gola. Só ponto baixo. E agora é só vestir o colete no boneco. Para ele ficar bem ajeitadinho no corpo, eu vou colar a parte da frente dele aqui no corpinho, para ele não sair do lugar. E agora, com o feltro amarelo, a gente precisa cortar 2 círculos pequenos para fazer os detalhes do colete. Com o círculo pronto, é só passar a cola e colar um em cada lado do colete. Agora vamos começar o cabelo com fio branco, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora vamos fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos pegar apenas na alcinha de trás também e vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na quarta carreira, vamos pegar nas alcinhas normais e fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer pegando apenas na alcinha de trás e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer pegando nas duas alcinhas normais e vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer apenas na alcinha de trás e vamos repetir os 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Na oitava carreira, vamos fazer pegando nas duas alcinhas normais e vamos fazer 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir novamente. Chegando no final dessa carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e agora vamos subir 10 correntes. Vamos voltar a parte da segunda corrente fazendo 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos e 5 meio pontos altos. Pula um ponto de base ali e prende no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer agora mechinhas de 5 correntes. Então, vamos subir 5 correntes, voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos. E agora é só pular um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa mechinha de 5 correntes por 10 vezes.
Depois de fazer as 10 mechinhas de 5 correntes, vamos fazer novamente uma mechinha de 10 correntes. Então, é só subir 10 correntes, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos e 5 meio pontos altos. E finalizando essa mechinha de 10 correntes, a gente corta o fio, tá? E se você quiser, já pode arrematar ele. E essa é a primeira parte do cabelo. Agora, a gente precisa inserir a agulha lá naquelas alcinhas que sobraram desde a primeira carreira. E vamos fazer agora, repetir as mechinhas de 5 correntes, só que agora por todo o cabelo. Então, vamos subir 5 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos, tá? Só que dessa vez a gente vai pular 2 pontos de base ao invés de um. Então, eu vou contar ali na base 2 alcinhas e pular e prender na terceira. Agora é só repetir por todas as alcinhas do cabelo, tá? Até finalizar, até não sobrar nenhuma. E eu vou pegar esse fiozinho aqui do meio e vou puxar ele pra dentro aqui com a própria agulha pra depois arrematar ele aqui dentro junto com os outros. Chegando aqui no final, é só prender no último ponto, tá? Que sobrar, não importa ali se você vai pular só um ou se você vai pular nenhum, só prende ali onde der, tá? Porque é só pra finalizar. E aí, é só cortar o fio e arrematar todos os fiozinhos juntos. E agora a gente posiciona na cabeça, deixando as mechinhas de 10 correntes ali, uma pra cada lado do rostinho, tá? Então, começa prendendo elas, porque aí fica mais fácil de organizar o cabelo dessa forma. E agora sim, vamos começar prendendo as mechinhas do lado de trás aqui do cabelo, tá? Se você quiser, você pode colocar ele mais inclinadinho pra tampar bem a parte de trás. E as mechinhas de cima, a gente vai prendendo assim, deixando as pontinhas livres. E agora, é só começar a colar, tá? Primeiro eu vou fazer a colagem da parte de baixo aqui, da parte de baixo do cabelo mesmo, pra ele não ficar carequinha aqui embaixo.
E agora, nas mechinhas de cima, a gente passa a cola ali só na base dela e deixa as pontinhas livres, tá? Porque é pro cabelo dele ficar espetado. Então, passa ali, e essa parte aqui da frente a gente deixa, não cola por enquanto. Vamos colar só depois, quando a bandana estiver pronta. E agora, vamos começar o rabo de cavalo dele. Vamos começar fazendo 13 correntes. E a partir da segunda corrente, a gente volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. Chegando aqui no final, vamos subir mais 13 correntes e repetir o mesmo processo, voltando, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. Chegando no final dessa segunda mecha, agora a gente vai fazer 10 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Chegando no final, novamente, a gente vai repetir a mesma coisa, fazendo 10 correntes, voltando com um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. E agora, é só cortar deixando um fio para costurar. E aqui, eu já vou inserir a agulha para costurar e a gente vai enrolar essas mechinhas juntas. Pode enrolar aí de qualquer jeito, tá? Só pra ficar uma mechinha... Elas vão ficar todas misturadas, assim, uma maior, uma menor. Quando enrola, elas ficam misturadas. E aí, agora é só costurar aqui na parte de cima, elas todas juntinhas, assim, pra não sair do lugar. Então, é só passar o fio aí de um lado pro outro, a fim de prender elas. E agora a gente precisa costurar aqui na parte de trás do cabelinho dele. Então, é só inserir aí nas mechinhas mesmo e costurar. E por fim, eu vou arrematar o rabo de cavalo, colocando os fiozinhos ali pra dentro da cabeça e arrematando. E agora vamos começar a bandana com o fio cinza. Vamos fazer 15 correntes.
Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo 14 pontos baixos. Chegando no final, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E repetir fazendo mais 14 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer 2 correntes, vamos virar o trabalho, voltar ali na segunda corrente que a gente fez, fazendo um ponto baixíssimo. E agora vamos prender ele na base, fazendo ponto baixíssimo em toda a base até o outro lado. Chegando aqui um ponto antes de terminar, a gente vai fazer 2 correntes, voltar ali na segunda fazendo um ponto baixíssimo e prender na última com um ponto baixíssimo também. E agora é só cortar e arrematar. E com o fio preto de costura e uma agulha de costura também, a gente vai bordar o emblema da bandana dele. Então, o emblema da banana dele é basicamente um quadrado com um traço no meio. Então, é só centralizar aí e fazer um quadradinho. E no cantinho, assim, tem tipo um V, um Vzinho, assim, do lado. Aí você borda também, tá? Só fazendo um Vzinho. E no final, arremata o fio. E agora, com o fio vermelho, vou inserir ele no cantinho da parte de baixo e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo de um lado ao outro aqui. E terminando, é só cortar e arrematar os fios. E agora precisamos colar a bandana no rostinho, na cabeça dele. Então, é só passar cola. E agora a gente vai posicionar bem acima dos olhos dele.
tá? Vai esconder um pouco a sobrancelha mesmo, não tem problema. Então, é só colar bem assim, acima dos olhos. E depois que a gente colar, aí que a gente vai mexer nessas mechinhas que ficaram soltas na parte de cima aqui da bandana. Então, eu vou passar um pouquinho de cola só na base delas, deixando as pontinhas livres. E vou colar ali, tá? Por trás da bandana. E é isso, o Jiraya ficou pronto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, qual tutorial você gostaria de ver por aqui, e eu te vejo num próximo vídeo.